uma equipe no ano passado, aí, quatro ou cinco pessoas com a gente, trabalhando. Era tudo pessoa física, eu tive que forçar eles a virarem PJ, de alguma forma, alguns viraram, outros não. E eu não soube muito bem como lidar com isso, e acabou que também hoje em dia a gente está com uma equipe só de 2. E eu tenho muitas dúvidas contra isso, e por isso que eu estou aqui hoje. É isso que é para falar? Isso. Acho que agora já dá para a gente começar a nossa aula. O restante do pessoal que não conseguiu falar, se quiser jogar aí no chat. Mas mais para a gente conseguir iniciar a aula aqui. Pedro, se você quiser se apresentar, Felipe também, antes de iniciar, fique à vontade aí. O Pedro começa primeiro. Está ótimo. Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Quero aproveitar também para agradecer à Eduz, principalmente, por esta oportunidade e pelo excelente trabalho que estamos fazendo juntos. Nós estamos aí mais firmes esse ano na parceria com a Eduz. Sem dúvida, é a empresa com que a gente quer trabalhar, a plataforma com que a gente quer trabalhar, por tudo o que nos tem proporcionado, tanto a nível de resultados, que é o que mais interessa, logicamente, mas também não só, por essa parte humana e essa entrega, essa vontade de crescer. Nós já trabalhámos com várias plataformas, então é a primeira vez que a gente sente essas duas partes, e o que tem sido muito importante para nós. Também agradecer à galera, é um prazer conhecer vocês. Eu sou o Pedro Sampaio, sou sócio aí do Filipe, somos portugueses, a gente está no Brasil já há alguns anos, a gente iniciou a empresa em Portugal, que é onde eu estou nesse momento, estou aqui no meio do mato, na terra dele. Ele mora no sul do país, no Algarve, e eu sou do centro. Só que eu agora decidi vir aqui para a terra dele e ele ficou no Brasil. E quando a gente começou atendendo o corporativo, atendendo empresas, até que a gente migrou para a parte da educação à distância, ainda quando não se falava muito de cursos online, de e-books, e a gente começou a trabalhar nesse segmento e temos estado aí até hoje. Hoje a gente já trabalha com algumas centenas de experts, temos aí algumas dezenas de funcionários, a gente agora deu uma enxugadinha, e a gente vai passar para vocês, vamos entregar, acredito eu, muito valor para vocês, que estão passando aí pelos mesmos desafios que nós, a nível de gestão de equipe, de gestão de empresas, aquilo que a gente aprendeu e que nos proporcionou aí os resultados que a gente está tendo e todo o aprendizado que a gente teve que nos permite estar aqui hoje, porque é assim, para a gente estar aqui hoje, fazendo o que está fazendo, só com conhecimento, só com, às vezes, certas dicas práticas que podem fazer diferença para vocês, porque o que a gente pretende hoje, foi o que eu falei com o Filipe, é passar mais a parte prática do que fazer no dia a dia, sem blá blá blá, sem enchimento de linguiça, e só a parte prática, aquilo que a gente faz no dia a dia e o que é que a gente usa para conseguir conduzir a galera. Sabendo que nós que trabalhamos no ramo de serviços, qualquer empresa, os maiores ativos é mão de obra e matéria-prima. Só que nós, como empresa de serviços, o nosso maior ativo é mão de obra. A gente não trabalha com matéria-prima, é tudo digital. Quem cria a matéria-prima digital é a mão de obra. Então, até acho curioso a própria Eduz nos ter convidado para falar de gestão de equipe, porque realmente é o mais importante e trabalhando bem a esse nível, o resto a gente consegue fazer. E vou passar aí a palavra ao Filipe. E aí, galera, tudo bem? Também sou português, estou aqui em Floripa. O Pedro também já nos apresentou, né? Eu queria partilhar uma coisa que eu acho muito viável, que é uma coisa que eu às vezes gosto de brincar. A gente somos expertos, somos comerciantes, que é aquilo que a gente faz, a gente vende um serviço, correto? E quando cabe à parte de complicações, a gente deixa com os especialistas de cada área, seja com os contadores, seja com os advogados,
O problema das pessoas muitas vezes não terem sucesso é querer bancar um advogado, querer bancar um contador e aí mete o pé para a mão, complica o negócio, dá por ele, está com um processo, nem contador, nem advogado, aí vai ter que contratar a pessoa. E o objetivo para vocês têm que olhar para a vossa empresa como um mini país. E cada departamento, seja ele um grande ou pequeno, tem que ser tipo um Estado. Para a empresa grande, para a empresa funcionar, cada departamento tem que funcionar como um Estado. E cada Estado tem que estar saudável para a empresa em si estar saudável. Se um dos Estados está com problemas, significa que os outros Estados em redor vão sofrer com isso. E por consequência a empresa também. Faz sentido? Pronto. Eu queria dar Então eu vou passar aí à nossa apresentação, antes de mais, para a gente guardar um espaço no final, para bater um papo, trocar umas ideias, responder a algumas dúvidas. Antes de mais, a gente já queria passar a nossa apresentação, que a gente criou, propositalmente, que aí já vai, acredito eu, esclarecer a maioria das dúvidas. Beleza? Vou compartilhar aqui a minha tela. Estão conseguindo ver aí? Ainda não, Pedro. Ainda não. Só um momento. Só um momento para eu ajustar aqui as configurações do Mac, tá? Tranquilo. Nesse meio tempo vou tirar uma foto para postar da Kebook. Não estou conseguindo. Se quiser que eu compartilhe aqui, Pedro. E aí você consegue passar a minha apresentação? Consigo, vou baixar ela aqui. Então. Quero que eu compartilhe com você a apresentação. Eu já peguei com o Felipe antes. Já peguei um spoiler. Tá, top. Vamos lá. Aí você me dá um sinal aí quando estiver vendo minha tela. Tá aí? Tá. Conseguem ver minha tela? Sim. Sim. Sim, sim. Top. Boa. Aí, quando for para passar, também me dá um toque aqui. Fechado? Fechou. Então, basicamente, a nossa empresa é uma agência digital especialista em lançamento de infoprodutos que ajuda infoprodutores a construírem negócios digitais altamente lucrativos de forma profissional e que permite que os experts foquem no que eles fazem de melhor, que é a sua produção de conteúdo. Hoje, a Kebook possui uma equipe de mais de 50 pessoas e operamos 100% com experts e com o objetivo de levar o negócio deles mais longe. Pode passar, por favor. Então, como é que tudo começou? A gente começou lá em Portugal, do zero, e fomos crescendo. E uma das coisas que a gente mais percebeu ao longo do tempo é que não adianta tentar apressar as coisas. Muitas vezes a gente quer apressar e a gente começa a adubar a plantinha, começa a tentar ultrapassar processos, entusiasmando-se,
usando teorias de liderança, desenvolvimento pessoal, muitas vezes querendo que as coisas aconteçam mais depressa do que aquilo que elas, na realidade, estão estruturadas no momento para acontecer. Então, a gente não pode, por mais que queira, dar um passo maior que a perna. A gente pode, sim, correr rápido, todos os dias, fazendo aquilo que a gente pode da melhor forma possível, mas a gente tem que conhecer as nossas limitações. E nós já fomos além do nosso limite várias vezes e sempre deu errado. Então, a gente tem que ter sempre uma margem de segurança e caminhar, que foi isso que a gente fez. A gente muitas vezes extrapolou o limite, voltámos para trás e hoje a gente trabalha com margem de segurança a nível do nosso crescimento. E o nosso crescimento basicamente está pautado com a contratação, gestão de pessoas, que é isso que nos leva a todos os outros resultados. Então, basicamente, a proposta que nós aceitámos aqui da Eduz foi passar para vocês a nossa visão de como formar uma equipe sólida que nos ajude a voar em vez de nos pesar. Então, a mão de obra, ela é o nosso maior ativo, é o nosso maior investimento. E aí, eu já ouvi uma pessoa hoje dizer que estava querendo agora iniciar o escritório físico, mas quando é que é o melhor momento para montar um negócio físico, para começar a contratar, para aumentar a equipe? Como é que eu faço a gestão do capital para eu conseguir aumentar a equipe? Qual é a receita que eu posso ter face ao número de pessoas que eu posso contratar? Então, basicamente, isso é algo que a gente deve ter em conta perante o nível que nós estamos conduzindo a empresa. Se nós estamos mais agressivos ou se estamos mais conservadores. Isso é como, por exemplo, se eu for investir em ações, fazer qualquer outro tipo de investimento. Eu tenho que perceber, vocês quando preenchem um daqueles cadastros bancários que vos pergunta quando vocês vão para investir em ações, qual é o seu perfil de investidor? Você é conservador, moderado ou é agressivo? Aí a contratação de pessoas é igual. Vocês vão ter que ver se vocês querem ter uma vida mais confortável e alocar menos dinheiro para a empresa, ou se não. Se são como nós, meio doidões, levamos um estilo de vida mais frugal e despejamos carga na empresa e a nossa empresa é o nosso laboratório, a gente vai fazendo as nossas experiências, logicamente, com o máximo de conhecimento possível. A gente busca sempre se embasar em conhecimento, em estratégias para não queimar dinheiro a mais, mas a gente vai queimar sempre. Aí vai muito do perfil que a gente tem a esse nível. Eu queria partilhar uma coisa. Quando fala queimar dinheiro, vou usar um exemplo. Vocês vão queimar dinheiro com o advogado errado, com o contador errado. O contador, por exemplo, vocês têm que fazer uma demissão, o cara que pede para ir embora. Aqui no Brasil, o CLT é extremamente complexo. E o que acontece? Ele vai impedir coisas a vocês, porque vocês não têm outra alternativa senão confiar no contador, e vocês têm que aceitar. E com isso, muitas vezes, vai ser um cálculo enorme e que não é lógico. Logicamente, não faz sentido. Mas vocês têm que aceitar que não tem outra opção. E isso vai-vos regredir nas contas da empresa. Vocês vão fazer as contas, quanto mais funcionários vocês têm, vocês vão chegar a um ponto assim, 5 pessoas foram-se embora este mês. Fui ver aqui, cara, cada uma levou 2.000 reais. Dá 10.000 reais a mais nas contas da empresa. E isso dói, porque esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Do vosso lucro, do vosso faturamento. Vocês têm que abdicar de certas coisas, né? Força, Laís. Então, nós usamos alguns requisitos essenciais para fazer gestão de equipes, gestão de pessoas. Nós consideramos que é muito importante que os funcionários tenham percepção da hierarquia da empresa, porque dentro da empresa não é como cá fora. Cada um tem a sua responsabilidade, os seus deveres e isso tem que ser respeitado. Então, para isso é muito importante a gente trabalhar, fazer uma boa seleção de pessoas.
Para eu fazer uma boa seleção de pessoas, eu tenho um processo. Eu tenho um processo para fazer a seleção de pessoas que eu devo seguir se eu quero ter bons resultados. Eu tenho que fazer anúncios, eu tenho que fazer triagem de candidatos, eu tenho que fazer entrevistas. Depois das entrevistas, eu vou ter que fazer a seleção desses candidatos. Depois da seleção desses candidatos, eu vou ter que fazer a integração desses candidatos. Depois da integração desses candidatos, o que é a integração? Eu vou ter que explicar o que é que esse candidato vai fazer dentro da empresa. Nem sempre, a gente sabe que nem sempre isso é simples. Muitas vezes o empresário está com pressa de contratar porque está com urgência em certas demandas, então já quer colocar o funcionário para meter a mão na massa, o funcionário entra, já leva trabalho para casa, e aí isso atrapalha o processo todo. Depois da integração, a gente tem o onboarding. O que é o onboarding? Nós vamos ter que testar esse candidato, porque muitas vezes, à primeira vista, a gente acha que aquela pessoa não é muito capaz para a função, para o trabalho, só que acaba que a gente também não deu o tempo certo para isso e também os nossos processos, eles não estavam tão otimizados e essa pessoa não recebeu um treinamento adequado. E nós sabemos que para que isso aconteça, a gente tem que alocar recursos. E é um processo. É um processo. A gente vai crescendo e vamos alocando recursos. Até lá a gente vai fazendo um pouco de tudo. Vamos treinando, vamos procedimentando, vamos orientando. É um pouco de tudo. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai colocando pessoas para fazer isso. Então a gente tem o onboarding. O que é o onboarding? Basicamente o onboarding são os 2 contratos de 45 dias de experiência. É aí que a gente faz o onboarding, é aí que a gente vai entender se realmente essa pessoa que a gente selecionou, analisou, a gente já gastou um monte de recursos até aqui. A gente vai gastar mais 2 recursos, que são 2 contratos de 45 dias. Que não é só o dinheiro que a gente está investindo nessas pessoas. São todos os recursos, o investimento de tempo. Então, há empresas até nos Estados Unidos que, quando um candidato fica selecionado, eles pagam tipo $2.000 para a pessoa ir embora. Ó, eu dou-te aqui $2.000 para você ir embora. Porquê é que eles fazem isto? Só pelo facto de não perderem tempo. Porque o tempo acaba sendo mais valioso do que os $2.000, mais valioso que o dinheiro. Então, temos o onboarding, que são os 3 meses de experiência, e aí sim, quando ele efetiva, é o ongoing, que aí a gente só deve realmente efetivar quando tem a certeza absoluta de que aquela pessoa é certa para o cargo. Por mais necessitados que a gente esteja, a gente só deve efetivar quando aquela pessoa é adequada. E como é que a gente sabe isso? A gente sabe isso pelo DISC. Sim. Houve aqui uma pergunta, rapidinho, que eu achei super interessante. Os contratos são CLT ou PJ? Não estou vendo o chat. Nós contratamos tudo em CLT. A gente já contratou em PJ, mas a gente já chega aí para explicar uma coisa para vocês, tá? A gente vai falar sobre o modelo de contratação. Vai esclarecer tudo a esse nível de PJ, CLT. A gente já navegou por todos esses mares. A gente vai deixar bem claro tudo com relação a PJ e a CLT. Com relação... Mas antes da gente chegar nesse quesito aí, é importante a gente falar da base. Só um momento. Só aqui. Beleza. Continuando. Não, Laís, volte só um pouquinho atrás, por favor. Aí. Então, para que isto funcione, a gente precisa de se atentar ao DISC, que é... O que é o DISC? Basicamente, ele é dominância, cautela,
influência e estabilidade. Eu não coloquei, deveria ter colocado no slide, mas basicamente o que é que acontece? Diz que é dominância, influência, cautela e estabilidade, só que o D e o C ficam deste lado, o I e o S deste lado. Ou seja, o que é que acontece? Alguém que seja dominante ou diretivo, ele pode ser uma pessoa que gosta de liberdade e criatividade, ou ele pode ser uma pessoa estável. Ele é diretivo e é estável. Ou ele é diretivo e é uma pessoa criativa, que gosta de liberdade. Então, nesse perfil de pessoas diretivas, mas criativas, que gostam de liberdade, a gente aloca mais para funções comerciais. Se a pessoa, não, eu venho com formação X, Y e Z, mas tem esse perfil, a gente não coloca numa função operacional. Para a função operacional, a gente opta sempre por pessoas. Podem ser diretivas, mas devem ser estáveis. Podem ser cautelosas, mas devem ser estáveis. Para comercial, a gente nunca contrata pessoas cautelosas. Podem sim ser estáveis, mas a gente vai sempre para os diretivos ou estáveis ou que gostam de liberdade. Então, a esse nível do DISC. Nós queremos ter um ambiente onde haja engajamento na empresa, onde os perfis sejam adequados àquilo que a gente pretende. Nós temos uma empresa digital, mas nós gostamos de um clima e de uma cultura mais tradicional, com ponto digital, todo mundo bate o ponto, então todo mundo segue as regras. A gente já trabalhou de uma forma liberal, aliás, foi a forma como a gente começou a operar aqui no Brasil, mais contrato PJ, tínhamos sala de jogos na empresa, o pessoal podia tomar cervejinha, aí virou uma baderna e a gente já vos vai contar como é que a gente conseguiu depois voltar aos eixos, mas basicamente é muito importante que seja feito um bom recrutamento, que haja uma boa descrição do cargo nos anúncios, que haja um bom alinhamento de expectativas, tanto na entrevista quanto no onboarding, e que a liderança seja clara quanto às regras. Muitas vezes o que acontece é que, por exemplo, vocês contratam alguém para fazer social media e vocês dizem a essa pessoa, olha, eu vou querer que você faça as artes da empresa. E a pessoa fica sem saber exatamente o que é para fazer. Ou você fica responsável por fazer as artes do expert. Tá, mas quantas artes por semana? Que tipo de artes? Que tipo de cores? Que tipo de copy? Eu faço o copy? Quem é que faz o copy? Então, especificidade é muito importante. Força, Laís. Então, a gente usa também esse gráfico aqui, que é o ciclo PDCA, que basicamente é um método de gestão de 4 passos que a gente utiliza para melhoria contínua de processos. Então, aquilo que a gente está mostrando para vocês é o que a gente usa mesmo na prática. Isto não é só teoria. Então, nós, com esta metodologia, a gente tem conseguido organizar bem a equipe, a empresa, porque isso permite-nos estabelecer os planos de ação, a gente cria os procedimentos, estabelece planos de ação, a gente coloca a mão na massa, que é, basicamente, a gente começa pelo P, D, que é o do, de fazer, o que é que a gente planeja, a gente tem que fazer, como fazer, não é? E a gente verifica se está sendo feito, que é o check. A gente verifica se o que foi planejado está sendo feito e no A, que é o action, a gente corrige aquilo que não correu bem. Se não correu bem, corrige. Então a gente planeja, a gente bota a mão na massa, a gente verifica e a gente corrige. E isso com os nossos funcionários. Eles têm tarefas pré-definidas que a gente sempre verifica e corrige. Verifica o que foi feito, se foi feito do jeito que foi pedido e corrige o que não correu tão bem. Faz essas correções e é assim que os nossos supervisores operam. Força, Laís. Espera aí que eu queria só comentar uma coisa. Força. Pessoal, eu queria partilhar aqui uma coisa sobre a sala de jogos e tudo o resto. Há uma coisa que nós aprendemos desde que a gente veio aqui para o Brasil. Há pelo menos já 2 tipos de startup. Há a startup pai e há a startup mãe. Vamos aqui usar um exemplo. Por exemplo, Eduz
certamente, eu não conheço a 100% a cultura, certamente tem uma startup mãe, ou seja, a galera trabalha mais, seja no espaço exterior, no espaço anterior, pica ou não o ponto, devem ter as suas salas de jogos, mas só que existe uma liberdade mais de horários, acredito eu. Se uma startup pai, que foi aquela que nós adotamos, o que é que significa? Todo mundo tem que picar o ponto, deve fazer as suas funções dentro daquele horário, fora daquele horário nós não aceitamos que as pessoas trabalhem de todo. Ou seja, as pessoas têm que garantir que aquele horário as pessoas fazem aquilo que está. Faz sentido para vocês? Não sei se vocês já alguma vez ouviram falar disto, mas é muito importante distinguir esses dois tipos de startup. Não quer dizer que a gente daqui a 3, 4 anos não adota essa situação. Se funcionar melhor, até lá, para nós, esta situação está a funcionar muito bem. Pedro, você está mutado. Então, basicamente, a gente considera que é importante a gente transitar entre um perfil de gestão e um perfil de liderança. Porque a gestão, ela otimiza os processos. Ela é foco, ela é controle, ela são indicadores, método, produtividade, melhoria contínua, enquanto que liderança é inspiração, comunicação, é treinamento, engajamento. Então, não dá para ser uma pessoa muito exigente e focar só em métodos e processos, mas também não dá para ser uma pessoa só que motiva os funcionários, foca só na motivação, na comunicação, na liderança. E tem que haver um equilíbrio entre gestão e liderança para a gente conseguir manter a empresa nos eixos, manter toda essa gente trabalhando. Pedro, tem uma pergunta no chat aqui que era em relação ao Stories anterior. Ao slide, desculpa. Correto. Então, se quiser voltar lá no slide anterior, o método PDCA é importante quando temos um problema conhecível, mas quando vocês têm um problema não conhecível, vocês costumam começar no A por ser mais importante ou sempre planejam? Eu não sei exatamente o que é um problema não conhecível. Normalmente os problemas caem no colo e a gente não costuma preocupar muito com os problemas que não existem porque é uma pilha de problemas todo dia para resolver. E nós temos os problemas urgentes, os menos urgentes e os que a gente nem pensa. E que ficam lá na... Deixa-me só terminar aqui. Espera, deixa-me só terminar. É que muitas vezes a gente acaba dando tempo de antena para problemas que não têm muita importância, para não resolver os problemas importantes e urgentes. Então deixa os importantes, os urgentes de lado, para se preocupar muitas vezes com coisas que não têm grande importância. E isso é um defeito do ser humano, que é o conforto. A gente busca conforto em vez de se arriscar e resolver aquilo que é mais complicado. Força. Posso contextualizar só a pergunta, por favor? Era isso que eu ia perguntar. Claro. Quando a gente fala em problema não conhecível, não é no sentido de se é mais fácil ou não para resolver. É aquele problema que, por exemplo, você não sabe como resolver esse problema. E aí dá um exemplo. Por exemplo, você não tem o conhecimento como resolver que a sua conta do Facebook Ads foi bloqueada. Você tem um problema que para você, para a tua equipe, ele não é conhecível a solução. Vocês geralmente costumam sempre fazer já a ação, por exemplo, já ir buscar alguém, esse tipo de coisa, ou vocês falam assim, não, primeiro eu vou sentar aqui e vou planejar quem que pode ser minha rede de contato. É só um exemplo aqui para entender. Quando vocês têm um problema que vocês não sabem responder de primeira, tanto para a equipe interna ou até mesmo para o cliente, vocês costumam sentar, planejar todas essas etapas, ou vocês já costumam, vamos fazer e ver o que está acontecendo para depois organizar e planejar novamente? Fez sentido? Com certeza. É isso que a gente faz na hora. Inclusive, isso, falando desse assunto específico de Facebook, isso é algo que é assim, é o prato do dia. A gente somos bloqueados todos os dias. Então, isso é o prato do dia. Então, o que é que acontece? No início, quando a gente era bloqueados,
a gente ia lá, resolvia, dava um jeito de conseguir um perfil novo e ia lá e corrigia. Então a gente não deixa para amanhã aquilo que está urgente e precisa de fazer agora. Mesmo não havendo um procedimento, logicamente que a gente gostava que tudo fosse procedimentado e que tudo estivesse no manual, mas não vai estar. Vão surgir coisas novas, ainda para mais no nosso ramo, né? Vão surgir coisas novas todos os dias e a gente muitas não vai conseguir antecipar. Vamos ter que resolver na hora, mas o objetivo é sim, é sempre pegar nisso, tirar uma amostra disso aí, analisar e criar um planejamento para resolver isso do jeito certo. Aí a gente faz o quê? A gente adota, começa a estudar uma contingência de Facebook e se prepara para não falhar as próximas vezes, já para antecipar os problemas. E nós, em Portugal principalmente, a gente tem essa mania, é tipo uma paranoia. Se a gente precisa de se antecipar para alguma coisa, a gente vai se antecipar num nível máximo, assim. Então a gente tem tipo 5 esteiras de contingência de perfis de Facebook para se correr o risco de ser bloqueado numa das esteiras de contingência, tem mais 4. E já cria a 5ª outra vez. Eu queria partilhar uma coisa, Bruno. Seja para problemas de Facebook, seja para qualquer tipo de problema, por exemplo, problema comercial, um problema com qualquer tipo de funcionário, lembra-te dessas perguntas. Como fazer, o que fazer e quando fazer. Quando é que eu devo resolver este problema? Como é que eu faço e o que fazer? Faz sentido? Por exemplo, uma das coisas que eu acredito que o Pedro e a galera procedimentou, porque o Pedro é mais do lado do Facebook e parte de programação, e copy, e essa linha. Basicamente eu cuido da parte operacional e o Filipe da parte comercial. Quando existe uma coisa que não está palpável ainda no procedimento, é recorrer à pessoa do Facebook, como a gente, quando não tem, por exemplo, acontece algumas vezes, vou dar meu exemplo na parte comercial. Uma coisa que a minha galera não sabe resolver, quando aparece uma mensagem no checkout da Eduz, está lá a galera do chat, lá a converter, e aparece uma mensagem assim, a compra não foi possível ser feita. Sabem o que é que eu digo? Pessoal, eu quero e-mail, quero CPF e quero um print. Provas que isso está a acontecer. Eu chego e vou recorrer à Eduz. Pessoal, o que é que está a passar? A grande maioria das vezes, a Eduz diz assim para mim, Filipe, esse cara não tem saldo no cartão, ou Filipe, o cartão não está a bater com os dados em questão. Dão essa resposta. Logo, eu já tenho a resposta para dar ao meu time e digo assim, pessoal, falem com a pessoa, que a pessoa tem que fazer isto. E a gente sabe que a pessoa estava a tentar de um jeito. Então, muito bem, a pessoa tenta daquele jeito que a Eduz instrui e de imediato a compra é feita. Então, é como fazer, quando fazer e o que fazer. Não quer dizer que muitas vezes não esteja procedimentado. Há coisas que conseguimos procedimentar, há coisas que são pontuais, a gente tem a praticidade de resolver os problemas. Mas eu só quero complementar uma última questão aqui para o Bruno, que é, isso também, Bruno, vai muito dos profissionais que a gente tem a trabalhar com a gente. Nós temos aquele profissional que surge um problema e ele já aproveita isso para não se responsabilizar, dizer, eu não tenho nada a ver com isso é problema do Facebook. E nós temos o outro perfil de funcionário, que é aquele, não, olha, surgiu este problema, fomos bloqueados e eu vou ver o que é que a gente pode fazer, vou atrás de uma solução para a gente resolver isso agora. Então isso já é um dos problemas que a gente gosta, porque a gente analisa também o perfil de funcionário e vai chegar num ponto que você tem tanta gente a trabalhar com você que você não vai poder fazer tudo. Você vai ter que ter pessoas de confiança. E se você não tiver, essas vão ter que sair para dar lugar às pessoas de confiança. Às pessoas que vão resolver os problemas. Porque, afinal, nós estamos contratando pessoas para elas resolverem os nossos problemas. Se nós estamos contratando pessoas e elas não resolvem os nossos problemas, basicamente nós estamos contratando mais problemas. Bruno, você vai chegar a um ponto que você não vai ter paciência para aturar pessoas que vão jogar a toalha ao tapete. Quando a pessoa vai dizer assim, não, quando a pessoa... Como é que a palavra tudo, Pedro? Quando a pessoa transfere a culpa para o outro lado, você, de imediato, você vai ver.
alguém vai ter que papar a bucha, e essa bucha sou eu. Então, ou seja, eu estou a pagar, ainda tenho que papar a bucha, então não funciona, não está funcionando. Faz sentido, Bruno? Bruno? Ah, respondeu aqui no... respondeu no chat. Beleza. Opa. O próximo, por favor. Então, só recapitulando, a gente estava a falar da transição entre a gestão e a liderança. Então, se a gente tem pouca gestão e pouca liderança, a empresa não cresce. Ela tem baixo desempenho. Porém, se a empresa tem muita liderança e pouca gestão, como já aconteceu com a nossa empresa lá no início, a gente não tinha muitos processos, não tinha os procedimentos bem otimizados, não tinha os treinamentos gravados em vídeo, a gente fazia tudo meio que de forma artesanal, então a gente tinha uma liderança, comunicava muito, só que acabava repetindo as mesmas coisas muitas vezes. Essas pessoas que a gente contratava acabavam não ficando e a gente tinha que replicar os treinamentos novamente com outras pessoas, era muito tempo investido, muita comunicação, e aí o que é que acontece? A empresa até crescia, mas sempre com desempenho médio e sempre à base de muito esforço nosso. Aí a gente mudou para o outro extremo, a gente transitou mais para a gestão. O que é que acontece? A gente começou a reduzir a comunicação e a motivação, porque vimos que, poxa, se o cara é um idiota e eu vou motivá-lo, eu tenho um idiota motivado. Então não, eu vou ensiná-lo. Então esquece a motivação, esquece a comunicação e vamos para a gestão. Aí a gente começou a focar mais nos procedimentos, tudo era procedimentado, qualquer coisa. O cara ia no banheiro, não, nesse horário não pode ir no banheiro. Tem horário para ir no banheiro. Qualquer coisa tinha procedimento. Aí o que é que aconteceu? A empresa começou a ficar com um clima chato. E o que é que acontece? Com muito esforço ela até crescia, mas desempenho médio. Até que a gente percebeu que, não dá para ser muito rígido com relação aos procedimentos, exagerar, mas também não dá para ser muito liberal, muito amigão, comunicar muito, muita motivação, muita reunião. Então tem que ser uma transição entre os dois. Para a gente alcançar alta performance, para a gente ter melhores resultados, foi aí que as coisas começaram a melhorar, a gente conseguiu. Para passar dos 30 funcionários, foi uma dor de cabeça. Era muito difícil passar dos 30. Para passar dos 30 foi isso. Foi processos, pessoas que geram resultados. Então foi uma transição entre gestão e liderança e esse equilíbrio. Queria partilhar uma coisa. Algum de vocês sabe o que é que significa a palavra motivação? Não? Tudo bem. A palavra motivação significa motivo para a ação. Correto? E vocês têm que dar motivo para a ação ao vosso funcionário. E muitas vezes, ou grande parte das vezes, ou todas as vezes, tem que estar no procedimento, tem que estar escrito. Pensem, o ser humano é um animal racional. Eu sei que eu vou parecer insensível ao dizer isto, mas lembrem-se, muitas vezes a pessoa que está a ver aquilo pela primeira vez, a cabeça dela está a agir como uma criança de 5 anos. A criança não entende, a pessoa não está a associar, e se vocês descarregam muita informação, a pessoa vai se fechar, a pessoa vai fazer cara feia, a pessoa possivelmente não vai aparecer no outro dia. Então tem que estar procedimentado. Vocês vão ter aquele tipo de cara que apanha tudo à primeira, mas vai ser 2% das pessoas que vocês vão contratar, e tem aquelas pessoas mais lentas, com o seu processo de aprendizagem, que têm que ter o seu timing. E ainda vão ter aquelas pessoas que estão lá no procedimento, a pessoa assina, como se compromete a fazer o procedimento, e não faz nada. E vocês têm que estar sempre a dizer, segue o procedimento, e a pessoa vai perguntar para... E é esta parte aqui, que é um pouquinho respondendo aqui à parte do Bruno. A pessoa vai perguntar dos problemas, né? A pessoa vai perguntar aquilo que está no procedimento para bater papo, vai parar vocês estarem a fazer aquilo que vocês estão fazendo, para falar sobre o que está no procedimento, para dizer o que ela acha. Cara, primeiro é ser para ter. A pessoa primeiro tem que aplicar o procedimento para depois ter uma opinião formada, tem que apresentar resultados, a pessoa tem que ter uma opinião formada
uma confiabilidade entre funcionário e empresa, e depois é que a pessoa pode dar sugestões de melhoria. Nunca ter para ser, eu agora quero ter a minha voz ativa para depois eu ser um bom funcionário. Não, isso não existe. Eu vou ser primeiro um bom funcionário, vou aplicar aquilo que eles dizem, porque não é à toa que eles estão onde estão, para depois eu ter o poder de voz ativa. Faz sentido para vocês? Sim ou não? Tá bom. Acredito que sim. Se a galera tiver com Força, vergonha Laís. aí, pode mandar no chat, gente. Isso aí. Anda bala. Então, basicamente, muitas vezes, quando a gente está a começar a contratar, eu não sei a dimensão aí das empresas da galera, mas quando a gente está a começar a contratar, a gente começa com alguns medos de errar, ou de que essas contratações vão diminuir o nosso lucro, ou de que alguém vai te copiar e fazer sozinho, ou que vão te roubar. Isso já aconteceu também muito com a gente e vai acontecer com todo mundo, mas a realidade é a seguinte: ninguém vai conseguir fazer aquilo que você faz melhor do que você, porque é você que tem o seu tempero especial, cada um de nós tem o seu tempero especial, então a gente está aqui para ajudar os outros. Então quem quer ser ajudado vai crescer e se desenvolver, e quem está entrando muitas vezes para extrair valor, não para agregar valor, quem está entrando para extrair valor, a gente não se deve preocupar com isso. Deve acelerar o trator, marcha para a frente. Então, os tipos de cargos que nós normalmente contratamos são suporte técnico, para fazer o suporte através de tickets de suporte, e-mail, chat, WhatsApp, comerciais que fazem o atendimento aos visitantes, cobrança de pagamentos de boleto, finalizações de compra, chat, WhatsApp, editor de vídeo, que faz a criação e edição dos novos criativos, que faz com que a gente consiga as reduções do CPA. Basicamente, é uma função que... Todas estas funções que a gente está apresentando aqui são funções que a gente precisa de contratar no nosso ramo e que são fundamentais, basicamente para isso, para aumentar o nosso ROI e diminuir o nosso custo de aquisição de cliente. Web designer para fazer criações de páginas de venda, de capturas, logos, imagens para aumento de taxa de conversão. O desenvolvedor que faz o desenvolvimento e a manutenção das páginas de venda, páginas de captura, configurações dos pixels, integração com ferramentas. O customer success, que assegura o sucesso do expert por todo o tempo que se mantém uma relação com a empresa. O gestor de tráfego, que cria, analisa e otimiza as campanhas de anúncios patrocinados. Gestor de afiliados, que, tal como o Customer Success, é responsável por assegurar o sucesso dos afiliados por todo o tempo que estes mantêm uma relação com a empresa. E outras funções que hoje a gente precisa de contratar. Só que um desafio que se coloca é que muitas vezes a gente coloca anúncios e ainda não existem, em 2022, muita mão de obra para desempenhar estes cargos de forma profissional. Então aparece muitas vezes o cara que faz o freelancezinho, o cara que tem o desejo de montar a sua própria empresa e quer saber como é que funciona, e tem muitas vezes o cara que fez o curso de gestão de empresas ou de direito porque os pais o estimularam, mas ele está procurando entrar no mercado digital. E a realidade é essa. Hoje em dia nós temos que nos adaptar, buscar entender não só qual é o perfil e as intenções do candidato, mas também entender as capacidades. A gente faz muito teste, a gente queima muito os 45 dias para entender se realmente aquela pessoa tem capacidades. Muitas vezes, antes dessa pessoa sequer ser contratada, entrar no onboarding, a gente solicita testes, para nos enviar testes, para a gente entender como é que é o trabalho da pessoa. Se é um comercial, envia-nos um teste em vídeo. Se é um operacional, envia-nos um teste do seu próprio trabalho. A gente dá-lhe uma demanda e analisa o resultado dessa demanda. Força, Laís. Aí, o papel do gestor de projetos fica como responsabilidade do CS? Não.
Bruno, o gestor de projetos é outra função. São Ele duas funções. é tipo um CS, só que ele cuida do projeto em si. Ele cuida do projeto, enquanto que o CS cuida da comunicação com o expert. O projeto é tipo o distribuidor de jogo. Olha para um time de futebol. Estás a entender? Tu tens o treinador, tu tens o massagista, tu tens o treinador de goleiro, tu tens aquele cara que cuida da relva. Ou seja, o treinador tira proveito de todo o trabalho dos outros todos e ele reúne todo o trabalho para fazer o time jogar. É a mesma coisa com o CS Projetos. Ele reúne a galera da programação, a galera do copy, a galera do marketing e por aí fora, e junta tudo, o projeto sai, depois aí vai o nosso lado de consultoria, como que é book, para os resultados aparecerem. Faz sentido, Bruno? Alô? Boa. Não. Beleza. E então, próximo processo muito importante, pessoal, novamente, estamos aqui para trazer dicas práticas daquilo que a gente faz e traz resultados. Como treinar a equipe. Fundamental. Processos com checklists e links. Aqui uma forma de vos facilitar a vida, demorou um tempo a gente fazer isso, é algo bem simples, mas vai facilitar um monte a vossa vida, é que se vocês fizerem já os vossos processos, já com os links, link da ferramenta X e Y direto no processo. Quem segue ali o passo a passo do processo, clica no link e vai direto para a ferramenta, vai para onde tem que ir. Gravar todos os treinamentos, usando o Camtasia, o OBS, ou se vocês tiverem Mac, o QuickTime. Então, basicamente, não queiram que o vosso processo fique perfeito para que vocês gravem o primeiro treinamento. Isso vai ser um erro. Já gravem o primeiro treinamento. Mas o candidato não se vai sentir muito confortável por eu estar a gravar o treinamento, ele estar assistindo ali. Não interessa. Ele deve assinar no vosso contrato uma cláusula de cedência de imagem. Até porque, assim, vocês querem fazer um stories dentro da empresa, querem gravar um vídeo e todo mundo tem que aceitar. Já aceita no contrato para ultrapassar esses quesitos aí. Estamos numa empresa digital, todo mundo tem que aceitar gravar vídeo, fazer reunião online. Isso hoje em dia nem se coloca. Então, a gente já grava os treinamentos. Certa coisa mudou no meu processo. Grava um novo treinamento. Mas, mesmo que certa coisa tenha mudado e eu não tenha tempo para gravar um novo treinamento, pelo menos eu apresento o treinamento antigo e depois no final eu explico, com relação a isso e isso, houve aqui uma alteração, siga o processo com esta alteração como está na parte escrita. Algo importante também é que as pessoas novas que estejam entrando façam um shadow, que é o sombra, que é fiquem acompanhando o trabalho dos outros funcionários que já estão operando há algum tempo e que eles façam isso sem interromper quem está operando. Fica lá quietinho, sentado, só vendo como funciona e vocês devem controlar a vossa ansiedade e deixar o cara assimilar aquilo, ver como é que funciona, iniciar gradualmente o trabalho dele sem quererem apressar o crescimento da árvore que a gente mostrou lá no início. Sempre pensar que, poxa, o funcionário que está começando é como uma plantinha. Vamos devagar, vamos regar, vamos adubar. Vai haver várias plantinhas que vão morrer, vão secar. E vocês não devem chorar porque não deu frutos, porque vocês investiram a regar aquela plantinha, porque muitas plantinhas vão morrer no caminho. Então, a gente continua a regar aquelas que estão a crescer fortes para elas darem frutos. Eu queria partilhar uma coisa. É aquela coisa, isto está a funcionar super com a gente, né? Com a gente. Eu acredito que a Eduso também tem o seu jeito, não é, Laís? Também tem a sua maneira de lidar, tem os seus procedimentos, tudo bem detalhado. E aí tudo que a gente está, pessoal, aquilo que a gente estamos a dar aqui é só sugestões. Vocês aplicam se acharem por bem, se não aplicarem está tudo certo. E eu também queria dar um complemento aqui, que é, olhem para os funcionários como um relacionamento, correto? Vocês para terem um relacionamento a longo prazo, tem que haver pelo menos duas coisas, confiabilidade e praticidade.
Se a gente é muito complicado, começa a entrar numa relação tóxica. E que ao existir praticidade, as coisas funcionam. Porque é papum. Correto? Faz sentido? Quando a gente complica, a gente está a dificultar o nosso crescimento. Quando a gente descomplica, a gente também vai facilitar muito o nosso crescimento. Faz sentido? Faz sentido. E aí é muito importante sempre responder a todas as dúvidas dos funcionários que estão começando. Também é importante, isto foi uma coisa que trouxe grandes resultados para nós, que é fazer um quiz. Pode ser um Google Forms apenas, que o funcionário responde de X em X tempo, para vocês entenderem se ele compreende o processo que lhe foi passado, sabe. Muitas vezes o funcionário que está a trabalhar, ele não tem uma ideia concreta do que é que ele faz na empresa, do que é que a empresa faz. Ele está ali fazendo a função dele, mas é importante vocês terem consciência se ele sabe realmente o que é que ele está fazendo na empresa e como é que deve ser feito. E isso vocês vão ter a certeza quando realizarem um questionário, um quiz, é que vocês vão ter a percepção de certas coisas, porque nós muitas vezes achamos que não, o cara está a 100%, ele sabe exatamente o que é que está a fazer, mas com os quizzes nós descobrimos coisas que muitas vezes nós não enxergamos se não perguntarmos. Então, outro macete que a gente traz para vocês é vocês realizarem uma reunião, se vocês tiverem RH, fazerem com o RH e com o funcionário. Se já for uma empresa maior, só o RH, então vocês não precisam de participar, mas sempre 7 dias antes dos 45 dias de experiência e 7 dias antes dos 90 dias de experiência. Então é importante sempre realizar uma reunião com o funcionário, perguntar, fazer um questionário NPS de 0 a 10, como é que é o nível de satisfação dele, como é que estão a correr as coisas, e depois, então, sim, com base nessas respostas, aí tomar uma decisão se esse funcionário vai renovar o contrato. Renovação do contrato é algo sério, não deve ser feito de ânimo leve. São os recursos da empresa que estão em jogo. É um lugar ali que está sendo ocupado por uma pessoa. Será que aquele lugar está bem ocupado? Será que outra pessoa poderia ocupar melhor aquele lugar? Então, várias perguntas têm que ser feitas para a gente fazer valer o investimento que a gente está fazendo nas pessoas. Então, observação, entender que as pessoas estão começando e que leva tempo até que elas percebam como funciona a empresa e o que é esperado na prática. Mas atenção, o tempo para que os primeiros resultados surjam tem que ser razoável. Tudo o que um funcionário mostra para vocês nos primeiros 45 e 90 dias só vai ser amplificado para o bem e para o mal. Pessoal, essa é uma regra que a gente tem todos os dias na cabeça. Se vocês levarem essa regra para vocês, vai mudar o jogo total. É só vocês olharem para os funcionários e entenderem o que é que ele está fazendo agora. E isso que ele está fazendo agora só vai ser amplificado, seja para bem, seja para mal. Então, se eu pensar, poxa, esse cara teve aqui 45 dias, várias coisas correram muito bem. Se ele continuar fazendo esse trabalho, vai dar bom. Mas houve tal coisa e tal coisa que aconteceram que, cara, isso não poderia acontecer novamente. Mas vai. Isso vai acontecer novamente porque só vai ser amplificado. Então, tem que pesar tudo isso na balança para entender se o que aconteceu foi grave e se foi grave, essa pessoa, não, pelo menos na nossa empresa, não dá continuidade. Porque nunca deu certo. Eu queria partilhar uma coisa. Uma coisa que eu vou partilhar, uma coisa que acontecia muito connosco. Nós, antigamente, achávamos por bem falar nós com as pessoas, tentar dar uma articulada. Só que agora vou ser um pouquinho mais racional, né? O que acontece? Galera, eu antigamente, o meu lado pessoal, eu criticava muito o CLT, porque o CLT só existe no Brasil. Hoje em dia eu adoro o CLT. E o CLT tem regras muito bem específicas, muito bem definidas. É uma coisa cara para a empresa, mas é uma coisa que dá uma segurança danada à empresa. E uma coisa que vocês têm que fazer, vocês, ao instruir um bom RH,
vocês, porque assim, vocês não conseguem passar dos 20, 30 funcionários, são RH. Senão, vocês aí não conseguem fazer o vosso trabalho. Vocês precisam de alguém para tomar pepino, porque a partir de um certo ponto, existem mais pessoas a trabalhar, a produzir, mas também existem mais pessoas a fazer encrenca. Ou é porque meteu papel no banheiro, ou é porque bateu a porta com muita força e partiu a porta, ou é, cara, as coisas mais irrisórias que vocês imaginam. Vocês têm que meter placa por tudo. E aqui no Brasil eu já vi, tem placa, tem história, né? Então, não se comuniquem com a pessoa quando é bucha, só se comuniquem com a pessoa para o lado bom, para instruir, para dar um feedback assim mais positivo, está de boa. Que isso acaba por associar, a pessoa acaba por associar vocês ao lado bom, não ao lado negativo. Caso a pessoa se vá embora, a pessoa não vai associar vocês ao lado negativo, mas sim alguns desafios que tem com a empresa, porque a pessoa nunca se vai virar para um RH, porque é tão funcionário quanto ela. Então, é uma sugestão que nós damos. Temos aí uma pergunta do André. André, quem aqui na sua empresa verifica se os pontos foram batidos? Quem é que na sua empresa dá uma advertência ou uma suspensão? Quem é que faz uma suspensão funcionário? Tudo isso é o RH. Dá para usar uma empresa externa de RH para fazer contratações. Nós não aconselhamos no início. Nós não aconselhamos. O ideal é você ter o seu próprio RH, logicamente, a partir de certo momento. Até lá, você vai ter que arregaçar as mangas e ser você a fazer esse trabalho chato. Porque assim, o gerente da empresa, o administrador, ele vai ter que fazer esse trabalho chato. Ah, mas eu não quero. Vai ter que ser. Vai ter que ser. É bom. É bom. É o desconforto. Vai ter que ser. Vai ter que dar a advertência. Só custa a primeira e a segunda. A partir daí é fácil. Vai ter que dar a suspensão. Porque assim, o que é que acontece? Nós, antes de darmos as primeiras advertências, nós achávamos que era algo negativo. Poxa, esse cara, quando eu der uma advertência, vai ferrar com a empresa. Ou ele vai ficar de cara amarrada com a empresa. Ou uma coisa dessa natureza. É exatamente o contrário. Ele vai agradecer. Ele vai ficar grato. Ou vai pedir para sair. E das duas, uma. Se ele ficar grato por isso, significa que ele é uma pessoa certa para estar com você. Se ele não ficar grato por isso e ficar... E não gostar dessa situação, ele vai provavelmente pedir para sair. E isso vai ser bom para você. Então, sem medo de dar advertência, mas quem tem que fazer isso é o RH na empresa. A partir de certo ponto, não vai dar. Porque assim, imagina o seguinte, nós sabemos, como já falámos, que nós precisamos de muita mão de obra para operar em todos estes segmentos de uma agência digital. Para a gente contratar estas pessoas, a gente precisa de ter anúncios regularmente, a gente precisa de ter processo seletivo, a gente precisa de ter entrevistas, a gente precisa de, depois das entrevistas, fazer a integração, depois da integração, precisa de fazer o onboarding. Cara, não tem como fazer isso tudo sozinho. E aí, como é que fica a gestão da empresa? E aí, como é que fica tudo o resto? Eu queria partilhar uma coisa. Um exemplo. Deixa-me só ver, hein? André, esclareceu a sua dúvida? Com certeza, Trabalho cara. comigo, meu cara. É a roda do rato. É a loucura. O modelo de gestão é um pouco diferente do nosso aqui, mas, porra, velho, deu pra entender sim, e realmente é bastante trabalho que a gente tem aí frente a todas as áreas, né? Se for pensar que tá toda hora tem gente entrando, a empresa tá crescendo, ou também sai um, tem que substituir outro, realmente, de fato, porra, velho, contrata, treina, capacita, feedback, é bastante trampo mesmo e faz sentido ter alguém só nisso. Eu queria partilhar uma coisa com vocês. Eu gosto de usar analogias para cacete, né? E imagino, todos vocês aqui já andam de avião, certo? Correto? Vocês imaginam o piloto a fazer a revisão do motor ou a limpar os assentos para o próximo voo? Ou a servir bebidinha? Não. Ou seja, o piloto pilota o avião, o copiloto dá auxílio, o mecânico do avião dá a revisão
o cara que faz o parqueamento do avião faz o parqueamento, a aeromoça serve a bebida, faz a segurança, transmite a mensagem aos passageiros, tranquiliza o passageiro, correto? A galera da limpeza limpa o avião. Pessoal, eu gosto de dizer, cada macaco no seu galho. Agora voltando aqui, ok, tudo bem, mas isso são as empresas grandes, muito bem. Agora, não sei se vocês já viram, pelo menos em vídeos, aqueles caras com o tic-tac. Aqui em Floripa chamam o tic-tac, aqueles aviãozinhos de uma ou duas pessoas. Esse cara vai ter que olhar o óleo do próprio avião, esse cara vai ter que tirar o freio da roda do próprio avião, esse cara vai ter que checar as asas, esse cara vai ter que fechar ele as portas, esse cara vai ter que ver se o banco dele está limpo, esse cara vai ter que fazer tudo, correto? É a mesma coisa, tudo é fases. O cara, antes de andar a pilotar um avião grande, o cara vai ter que pilotar o avião pequenino. Então, tudo tem o seu processo das coisas. Faz sentido? Olha, do Bruno, teve uma retenção muito grande, e houve uma coisa muito interessante que aconteceu. A galera que não se quis adaptar, que a galera que é mais desordeira, a galera que é mais bagaceira, que não queria seguir procedimentos, pulou fora na hora. Ficaram os bons. Aí foi um divisor de água, do azeite para a água. E com assim a gente viu logo que tipo de perfil é que a gente quer contratar. Os encrenqueiros vão sair porque os encrenqueiros não gostam. E o que é que isso gerou? Que eu gosto, inclusive, às vezes falo muito com os nossos advogados trabalhistas. E há uma coisa, galera, nas empresas nós temos que acabar com o sentimento de anarquia. Anarquia não é aquela coisa de cada um poder ter criatividade. Não, longe disso. Criatividade é uma coisa, anarquia é outra. Anarquia é o cara levantar-se quando quer, o cara chegar lá, bater papo com o outro, achar que está em casa. Não, cara. O cara tem funções para fazer. Seja numa startup mãe, numa startup pai. E as funções são para fazer. Só que o cara não pode incomodar a outra pessoa. De todo. E vocês vão ter aqueles caras, principalmente no lado comercial. No lado operacional, cara, a galera é super legal, super quieta, super na dela, sendo os desenvolvedores, o marketing, o programador, cara, é super na boa. O back office, tudo super na boa. Agora, a linha comercial é pancadão. E vocês têm que ter regras. Quando a mensagem está clara, o preço é fácil de pagar. Eu acredito que grande parte da galera aqui namora ou é casado. Se vocês não têm uma mensagem clara para o vosso cônjuge, para a pessoa com quem vocês estão, vocês nunca sabem para que linha é que vocês vão, correto? Agora, a mesma coisa com o funcionário. Vocês têm que ter a mensagem bem clara, que é para ele saber, cara, eu vou aguentar isto, sim ou não. Se não vou aguentar, vou por lá fora. E deu. Amigos como dantes, obrigado por ter vindo, agregaste, e nós agregamos para ti de algum jeito. Pelo menos ensinamos-te a descobrir aquilo que tu não precisas para a tua vida, ou não queres. Faz sentido para vocês? Bom. Mas sim, respondendo também ali ao Bruno, depois da implementação de todos esses processos, treinamentos em vídeo, aumentou muito a nossa retenção. Quanto mais claro fica as funções e os KPIs, aquilo que é pretendido, maior a taxa de retenção dos funcionários. Então, chegamos aqui à parte da remuneração. Como remunerar a sua equipe? Se contratar presencial ou home office? Se contratar 6 horas, 8 horas? Nós aconselhamos contratar presencial ou home office CLT, nunca PJ. PJ abre muita margem para se incomodar. Vai ter uma redução de custos, cerca de 40% de redução de custos, mas é para se incomodar. E o incómodo que vai gerar, a dor de cabeça, não vai compensar. Ora, vos garanto, não compensa contratar PJ, não dá. Para contratar PJ, só para terminar, para contratar PJ, vocês precisam de garantir que
o prestador de serviços tem uma empresa aberta, que ele tem alvará, que ele não presta serviços só para vocês e vocês não podem ter nenhuma conversa com esse prestador de serviços que vos comprometa e que vos comprometa nas seguintes questões: subordinação, obrigatoriedades, compromisso, nada. O cara não pode ter uma prova disso. E mesmo sem prova nenhuma, vocês ainda são capazes de perder um processo, caso ele vos coloque em tribunal. Galera, eu gostava de partilhar com vocês. Se vocês contratarem PJ, o que é que vai acontecer? Vocês vão precisar de atingir metas de vocês, porque tem que justificar o dinheiro que vocês estão a gastar, correto? E vocês automaticamente, involuntariamente, vocês vão cobrar de algum jeito aquela pessoa. Porque a regra trabalhista no Brasil não dá margem para nada. Então, de algum jeito, vocês vão ter que cobrar. O que acontece? Se a pessoa tiver provas, a pessoa arranja um advogado, porque há advogados em rodo a fazer a limpa nas empresas, a fazer a prospecção no LinkedIn, em carga. E o que acontece? A pessoa simplesmente vai lá, bota uma ação, pede danos morais e pede vínculo trabalhista. O que é o vínculo trabalhista? Subsídio de férias, 13º, INSS, FGTS. E muitas vezes, se for um mau advogado da vossa parte, porque o advogado da vossa parte já tem que ir com o cálculo feito, a apresentar uma boa tese, se ele não fizer isso, o que acontece? Simplesmente o juiz vai se basear naquilo que o arguido, que o funcionário apresenta. E vocês aí vão levar uma bucha daquelas grandes. Vocês podem não concordar, bem podem chorar, porque o negócio vai doer. Aqueles 40% que vocês achavam que iam poupar, vocês só não vão poupar, como vão pagar mais. E depois, se vocês tiverem mais do que 3, 4, 5, 10 pessoas nesse registro, vai-se virar um motim. De um momento para o outro, o Ministério Público do Trabalho está em cima de vocês. E aí, a não ser que contratem, logicamente, uma empresa que preste serviços. Ou seja, uma empresa, uma real empresa que preste serviços, que tem várias pessoas que comunicam com vocês, não ser só uma pessoa e sempre aquela pessoa, porque é isso que dá a treta. E eu tô ouvindo vocês falar e, porra, eu vejo assim várias empresas que eu já atendi e familiares e tal, e que funcionam bem nesse modelo, assim, sabe? Bem tradicional e, pô, CLT e horário muito certo e tal. E, pô, também já trabalhei em empresa nesse formato e, pô, eu concordo que, cara, é modelo de gestão. Mas eu queria trazer assim para o resto da galera que também está nos acompanhando, que tipo, ao meu ver, para mim não tem certo e errado, sabe? Tipo, porra, é o modelo de vocês de gestão e eu acho muito massa, porque, pô, funciona para vocês, para o estilo de liderança, de gestão de vocês e, porra, acho respeito pra caramba. Mas do meu lado aqui, eu vejo um pouco diferente, assim, porque, porra, eu tô empreendendo desde 2009, então já faz um bom tempo, e, cara, eu tenho CLT, tenho PJ, já trabalho com PJ há vários anos, e, cara, eu nunca tive um processo na justiça, nenhum. Desde 2009 para cá, para não dizer que eu não tive nunca nenhum processo, eu tive uma vez um processo de uma pessoa que era CLT e que entrou num dia, e no mesmo dia a gente mandou ela embora. E aí essa pessoa colocou a gente entrou num processo, aí o nosso advogado trabalhista na época falou, cara, quer saber, nem deixa avançar, faz o acordo com ela aí, paga o que ela tá pedindo e já era, foi. Então, porra, só queria trazer assim, eu não sei se o resto da galera que também tá aqui, tipo, já teve problemas, eu sei que tem muita gente que já teve problema, e aí justiça e tal, e aí acaba dando esse passo atrás, mas eu até hoje nunca tive, assim, uma parte da nossa galera é CLT, geralmente aqui dentro da empresa a gente tem um combinado que é, quem recebe até R$3.000 por mês, a gente coloca como CLT. E quem é acima de R$3.000 por mês, a gente acaba contratando como PJ. E a gente ainda não teve problema. Pode ser que a gente venha a ter, mas até agora a gente não teve. E aí eu achei legal assim compartilhar com a galera que tipo é um modelo de gestão diferente. A gente, por exemplo, não cobra horário. A gente não controla assim, tipo, tem que trabalhar só nesse horário, mas a gente tem alguns rituais, tem as dailies,
por área, todo dia, sei lá, 8h30 da manhã numa área, 9 horas na outra. Tenho as reuniões de check-in semanal de OKR, e as pessoas precisam participar. E quando não participa, porra, o gestor, o líder direto passa os feedbacks e tudo mais, mas também, tipo, o cara me chama meia-noite, eu interajo com ele à meia-noite, e me chama final de semana, eu interajo à meia-noite, e até hoje não tive problema. Também não fico cobrando pessoas que eu sei que às vezes estão chegando agora na empresa, às vezes são um pouco mais imaturas, e que eu ainda não tenho aquela confiança. Putz, será que o cara vai achar que eu estou explorando ele, porque eu estou chamando ele às 8 horas da noite? Então a gente também cuida um pouco com isso, sabe? Tenta ganhar mais confiança da galera, ver como é que é o estilo de trabalho, mas eu achei legal, assim, compartilhar que a gente é um pouco diferente, assim, é um pouco mais flexível e que até agora tem funcionado também, mas, pô, tô vendo várias coisas que eles estão trazendo aqui e, porra, tem muita coisa assim que, caramba, até fui dando os prints, algumas bati foto e tal, postei já lá no Instagram e vou com certeza aplicar, mas achei que fazia sentido André, compartilhar. André, esse modelo que tu falaste funciona muito bem, isso é a startup mãe, tanto é que existem dois modelos de empresas bem conhecidas, tanto é que a gente o Facebook em parte é startup pai, em parte, e outra parte é um bocado startup mãe. O Google, por exemplo, já é totalmente startup mãe. Por exemplo, se tu trabalhares no Google, tu simplesmente podes levar o teu filho, tu estás de boa, não tens horários, tens as tuas funções, tens as tuas reuniões, tudo bem certinho. Se tu fores viajar daqui para Londres e tu tiveres ter uma reunião no meio do aeroporto, o Google vai te pedir para ter essa reunião e tu não te vais sentir ou melhor dizendo, ele não te dá chance para tu te sentires obrigado, ofendido por isso, fazes a reunião e deu. Agora, há pessoas que funcionam ou seja, metodicamente, ou seja, querem ter os fins de semana delas, elas querem descansar, não querem pensar sobre o assunto e deu. E depois tens aquelas pessoas extremamente funcionais que são bem aleatórias. Só que eu vou dar um exemplo. Para o nosso modelo, principalmente do lado comercial, cara, é muito funcional. Eu não estou a bater aquilo que tu estás a falar, estou a dar do lado de Startup Pi, que são a nossa linha, que é muito funcional. Porquê? Porque as pessoas estão ali, batem metas, bumba, sempre nessa linha, tipo Lobo of Wall Street, estás a ver? E chega ali aquele ponto, a pessoa está num ritmo tão alto que a pessoa tem que parar um pouquinho para a saúde mental dela. Então a gente usa essa linha, um break dela. Quando a pessoa chega de manhã, a pessoa já diz, mas está tudo certo, está tudo bem certinho, são linhas diferentes e isso está aprovado. Mas já agora, só fazendo aqui um parênteses, que eu tive um probleminha aqui com a tela, eu não estou vendo, tá? Mas está dando certo para vocês. A Daniela falou aqui no comentário, mas o Google tem processo nos Estados Unidos. É normal, em grande escala, as pessoas muitas vezes... Sim, mas deixa-me só complementar aqui para o André uma situação. Porque assim, André, a gente também já tem empresa aí há muitos anos e a gente já contratou muito em PJ. Muito mesmo. E o que acontece é que o problema do PJ, muitas vezes, tem a ver com a questão das férias, 13º, e aí se você contrata nos dois perfis CLT e PJ, quem é PJ começa a cobrar os direitos do CLT, poxa, mas ele tem direito a 13º, tem direito a férias, tem direito... E o cara depois quer descansar e a família cobra que ele não tem os direitos e tudo mais. Então, para trabalhar à distância é tal coisa. Se forem pessoas de confiança, funciona muito bem. A gente já trabalhou nesse modelo, funciona muito bem, eu concordo plenamente com o que o André falou. Agora, a partir de um certo ponto em que já não é só você lidar com essas pessoas, já tem outras pessoas lidando, você precisa estabelecer as hierarquias, o supervisor, o diretor, e depois tem no meio do supervisor, do diretor, tem o PJ, que anda ali a nadar no meio. Então acaba, em certo ponto, no nosso modelo, não funcionando por isso aí. Houve uma altura que a gente criou um grupo
para trabalhar só com o pessoal externo, era o grupo externo. E a gente trabalhava com o pessoal, tinha um canal de comunicação com todo o pessoal que era PJ, que eram os externos, que eles não podem trabalhar na empresa, sendo PJ, não tem um horário, a não ser que não tenham um horário, porém, isso vai ser bem complicado. Já aconteceu até de situações que a gente conhece de o cara só entrar na empresa, ele bota um pin, um bottom com o logo da sua empresa e vai dizer que é a sua farda. Ah, não, eu tinha que usar farda lá na empresa. Ele bota um processo trabalhista em você, tem uma foto com o logo da empresa e você vai ter que pagar os direitos. Só porque ele estava na sua empresa e tem um bottom com o logo da sua empresa. Então, é bem complicado. Para o nosso modelo, a nível para a gente ter sossego, não funciona. Eu quero partilhar uma coisa. E vou abrir um pouquinho para vocês. Agora, recentemente, há 2020, uma pessoa que nunca meteu os pés na empresa, nunca, era uma PJ que nunca tinha metido os pés na empresa. Ela meteu uma ação, pediu 57 mil, nunca meteu os pés, nunca teve vínculo nenhum com a gente. Ela fazia prestação de serviços, nunca meteu uma ação, essa ação levou 2 ou 3 anos, 2 anos, e ganhou. E a gente assim, como assim? Então, a partir de agora não há chance, na nossa parte, a gente não damos chance porque a gente não quer estar submetidos. Vocês já pensaram nesse valor investido na empresa? Quantas pessoas, quantas oportunidades de trabalho na CLT a gente consegue dar? É por isso que a gente está a falar, pela lei trabalhista aqui no Brasil. Porque em Portugal não existe estas coisas todas. Em Portugal as pessoas têm um contrato de trabalho, mas não têm um CLT. CLT é exclusivo do Brasil. E outra, a gente já trabalhou com vários escritórios de advocacia trabalhista. Qualquer um dos escritórios, sempre o primeiro conselho é, cara, não te queres incomodar, CLT. Se não for CLT, tu vais te incomodar. É sempre isso, qualquer escritório trabalhista. Mas é tal coisa, nós não estamos dizendo que aquilo que a gente está aconselhando aqui é o certo. É só sugestões e é o que está funcionando para nós. E a gente quer também trazer para vocês isso que o Filipe abriu aí de jogo, situações que também aconteceram para nós que nos fizeram ir por esse caminho. Porque a gente já sofreu um bocado com essa questão do PJ também. Enfim, tudo esclarecido? Dá para a gente seguir em frente? Eu não estou acompanhando porque eu tive um probleminha aqui com a tela. Dá para ir em frente? Beleza. Com relação também, só complementando o slide da remuneração da equipe, ao nível do controle das atividades, quando a gente contrata em PJ, a gente acaba não tendo o controle das atividades. E a gente faz controle através de programas e também através do ponto das atividades do funcionário. E isso permite-nos saber quem está sendo mais produtivo e os resultados que está trazendo o trabalho de determinada pessoa. E também algo que a gente aconselha são as comissões, as bonificações, principalmente para funções comerciais, porque isso faz aumentar muito os resultados. Normalmente, sempre entre 1% a 2% da receita obtida da empresa é uma boa margem já de comissionamento. Claro que dá para colocar depois outros prémios em modelo de gamificação, adicionar prémios aí, tem vários prémios que a gente faz às vezes, o bingo da sorte e tal, para quem bate determinada meta pode girar o bingo, o balão da sorte, atingiu determinada meta pode estourar o balão, e nesse balão está um prémio, são vários prémios, né? E sai o que sair, ou seja, tem vários balões, tem um prémio em cada balão, estoura um dos balões e ganha o prémio que está dentro desse balão. Então a gente faz às vezes essas digamos que a gente coloca essas cenouras, essas metas aí para bater certos resultados que a gente quer. Podemos avançar, por favor. E aí a gente está praticamente no final, só passando a ideia para vocês que a gente
trabalha sempre com a visão de ser uma empresa boa de se trabalhar, uma great place to work. Ou seja, para que uma empresa possa ganhar esse selo, não é? Precisa de respeito, quando os colaboradores sentem que são respeitados pelos seus líderes, imparcialidade, quando os colaboradores percebem que os gestores são justos e imparciais, orgulho, quando os colaboradores se sentem bem com relação às funções que desempenham dentro da empresa, e camaradagem, quando eles se sentem engajados com a equipe. Então, nós temos essa visão sempre de trabalhar como se sempre focando nesses 4 pilares aí. E basicamente foram essas as estratégias que a gente quis trazer para vocês aqui hoje. A gente quer abrir, logicamente, quem tiver perguntas, para trocar umas ideias. Alguém tem alguma pergunta? Se quiser, pode jogar no chat também. Temos uma. Qual ferramenta de gestão que vocês utilizam na empresa de vocês? Implantei aqui o ClickUp e minha equipe se adaptou super bem. Nós trabalhamos com o CRM, que foi desenvolvido para nós. Então, basicamente, foi uma empresa que nos desenvolveu o CRM, mas a gente já usou alguns aplicativos. Eu agora estou com problemas na tela, não lhe consigo dizer exatamente quais aplicativos a gente usou, mas já usámos alguns. Mas a gente aconselha sempre buscar um CRM. Tem vários no mercado. Então, digamos que com a função ERP, que já tem a parte da gestão de funcionários, tem CRM com ERP, tem vários no mercado, que já faz a gestão da equipe. Pedro, o André talvez consiga falar bem sobre isso, que eu estava a falar com a empresa deles, sobre CRMs e tudo mais. André, dá uma palavrinha sobre esse assunto. A gente visualiza a parte de CRM aqui dentro da Clint mais voltado para a frente comercial, né? E não gestão dos projetos, dos processos e tudo mais. A gente, aqui dentro da Clint, trabalha com a metodologia de OKRs, onde a gente define os objetivos e os resultados-chave para a galera conseguir chegar naqueles objetivos. A gente usa a OKR a nível de empresa, foi o primeiro passo assim que a gente fez, depois passou as OKRs para as áreas, e o desafio é passar as OKRs a nível de pessoas, né, a nível individual. Para a gestão dos projetos, a gente usa o Gira aqui dentro da Clint, que é uma ferramenta bem simples, né, de gestão, de acompanhamento dos projetos. A gente começou na área de tecnologia e hoje todas as áreas também usam essa ferramenta, mas confesso que não tem nada de muito complexo assim, e diferente se comparado com outras ferramentas que a gente já trabalhou, desde, sei lá, Trello, que foi o mais simples de todos lá atrás, até outras assim que a gente já veio usando no decorrer do trabalho. Mas hoje a gente usa OKR, e aí a gente faz OKRs mesmo dentro de planilha, de forma bem simples, e usa o Gira para poder acompanhar a evolução dos projetos. E aí na frente comercial, não só na frente comercial, mas na frente de atendimento dos clientes também, para poder acompanhar milestones e objetivos com aquele cliente, a gente acaba definindo os processos dentro da própria ferramenta da Clint, dentro do nosso próprio CRM, e é ali onde a gente toca, só a gestão da equipe mesmo e dos projetos internos que a gente acaba usando aí outras soluções para poder auxiliar. Uma pergunta, como vocês calculam para saber a quantidade de clientes que conseguem atender bem com número X de funcionários? Se puderem compartilhar como fizeram no começo, até onde chegaram. Olha, pode passar no começo, foi muito simples. No começo era eu e o Pedro fazia a parte operacional, eu era a parte comercial. Ia fechando contratos, íamos atendendo. E a gente começou a estipular números, por exemplo, 30 clientes para cada funcionário, e ele tem um procedimento para seguir e tem que o atender. E a gente fazia uma média para cada 30 pessoas, quantas pessoas é que entravam por mês, e a gente sabia quantos funcionários tínhamos que contratar por mês.
por exemplo, uma média, a gente fecha 70, 80 contratos por mês. A gente sabe que depois de passar pelos projetos, a gente aí vai ter uma estimativa de quantos projetos vão estar na prática em funcionamento. Então a gente sabe que... Eu acho que entendi um pouco o que é que é a Ana. Foi a Ana que fez a pergunta? Foi o Bruno. Foi o Bruno. Convém você ficar com uma margem de 30% a 40% de segurança. O resto convém investir na empresa e fazer a divisão, não é? E ficar sempre com essa margem de segurança. Conseguimos responder, Bruno? Vocês trabalham com um timesheet para acompanhar as horas trabalhadas? Nós trabalhamos em ponto digital. Nós trabalhamos com ponto digital, onde a gente, portanto, tem acesso, não é, a toda a jornada de trabalho, os horários. Mas no final do dia, o profissional aponta quantas horas ele trabalhou para cada cliente ou para cada projeto? Vocês metrificam isso? Não, metrificamos através do CRM, mas isso não é feito... Cada profissional sabe quantos clientes tem para atender. Então, ele é destacado para atender aqueles clientes lá. Olha, só para te partilhar, a nossa galera do CS é que está sempre em comunicação diariamente com os clientes. O resto do time trabalha uma vez para esse cliente. Pessoal, mais alguma dúvida? Não? Boa, vamos encerrando então, gente. Vamos só fazer uma foto? Quem puder ligar a câmera aí. Eduardo Valente, Zimar. Cadê o Bruno? O Bruno falou e não ligou a câmera, Bruno. Boa. Todo mundo sorrindo. Boa. 1, 2, 3. Já. Pronto. Boa. Obrigada, gente. Valeu,